Defesa em Pauta, o podcast que coloca a defesa no centro do debate. Com Denis Sampaio, coordenador da comunidade Defesa Plena, e com o apoio da agência de marketing jurídico, Lamarque. Olá, ouvintes do Defesa em Pauta. Denis Sampaio falando aqui. Mais um episódio muito bacana para nós debatermos a defesa criminal. Como eu venho falando bastante, daqui a pouco vou apresentar aqui o nosso convidado, mas venho falando bastante, o nosso objetivo é colocar a defesa no centro do debate, seja para o nosso aprimoramento, seja para questões envolventes as nossas omissões. O objetivo é um bate-papo com boas risadas, questões interessantes que possam aqui agregar a defesa criminal. E hoje vou chamar como convidado Eric, e agora o nome... Chaep. É difícil. Chaep, advogado criminalista, especialista em Direito Digital pela PUC do Paraná, pós-graduando em Ciências Criminais pela FIURJ, e amanhã nós temos aula. Amanhã você vai dar aula. E diretor de Relações Públicas da nova geração de criminalistas. Amigo, muito bom conversar contigo, bater esse papo contigo. Já conversamos com o Eduardo Benfica, que também faz parte da nova geração de criminalistas, e o nosso objetivo aqui no podcast é justamente agregar. Como eu falei com o Eduardo, não tem nenhuma posição verticalizada, não tem nada aqui no podcast que seja envolvente a um aspecto professoral. Claro que nós teremos aqui debates técnicos, óbvio, é necessário para o nosso aprimoramento. Mas o objetivo realmente é uma vivência horizontal da defesa, para que nós não estejamos em ilhas defensivas e haja aqui sempre o nosso aprimoramento. Por isso, eu fico muito feliz de estar aqui contigo, vejo aí a sua evolução na sua atividade como advogado, e eu queria saber um pouquinho sobre isso também. O prazer é todo meu estar aqui no seu podcast, ainda mais com você do meu lado, que é um grande autor, um grande defensor público, uma pessoa com muita bagagem. Então, para mim é uma honra estar aqui do seu lado, a gente vai poder conversar um pouco. Eu acho que eu vou poder agregar, também somar com a minha percepção, principalmente como jovem advogado. Eu acho que existe aqui um lugar de que a gente tem que conversar de diversos assuntos que muitas vezes não são tratados por outros profissionais, entende? Então, o prazer é todo meu e estou aqui aberto para conversar com você. Que maravilha, Eric. Olha aqui. Se nós estamos falando em jovem advocacia, né? Você como jovem advogado, e claro, eu quero saber, eu já fui um jovem advogado, embora eu me considere ainda jovem, mas a profissão não tanto, mas eu queria saber de você, quais foram as principais dificuldades que você já enfrentou pós-faculdade não, no finalzinho da faculdade, porque eu tive alguns problemas no sentido de não saber o que fazer ali no final da faculdade, né? Tinha dúvida na advocacia, no concurso público, sempre, né? Na visão defensiva, eu fiz, como eu falei com o Eduardo, fiz 5 anos de estágio, tomei trote de paletó e gravata, tanto na advocacia, no escritório de advocacia, quanto na defensoria pública. Já sabia o que eu queria, que era atuar na defesa, seja como advogado, seja como defensor público. Mas isso já tem mais de 2 décadas. Queria saber de você, Eric, passar para os ouvintes, principalmente para os jovens advogados, para as jovens advogados, como é que foi esse percurso? Da faculdade até a formatura, até o ingresso como advogado após a prova da OAB e agora já atuando como jovem advogado. O advogado, ele sai da faculdade, ele tem que tomar muito cuidado porque ele tem que ter um equilíbrio. Ele tem que ter um equilíbrio entre a questão de você se colocar no seu lugar, entender que existe um processo, que existe um caminho, mas ao mesmo tempo você tem que sair da sua zona de conforto e procurar determinados profissionais que possam te ajudar nesse caminho, que seriam profissionais mais experientes. Então é muito bom você ter uma banca de defesa. Eu comecei a minha advocacia criminal, eu tinha feito dois estágios já em escritórios de advocacia criminal. Sempre gostei muito, meu pai é policial, meu irmão é delegado. Eu costumo brincar dizendo que eles prendem, eu solto, né? A gente brinca com isso. Mas eu sempre tive ambientado nesse lugar.
E aí fui pro lado oculto da força, que é o lado da advocacia criminal, que é o lado que eu gosto, que eu sou apaixonado, né? E aí, a partir disso, eu comecei... Quando eu me formei, eu me adentrei nas comunidades da OAB. No caso, ali nas comissões. Legal. Porque eu precisava conhecer gente. E eu queria conhecer advogados mais experientes que poderiam me ajudar nesse meu início de prática criminal. Porque eu não tenho um patronímico jurídico. Meu pai não é dono de um grande escritório de advocacia criminal, então eu precisei começar por ali. Ali eu fiz minhas primeiras parcerias. Nesse momento, eu já comecei a adentrar aí nas delegacias, acompanhar outros advogados, às vezes sem ganhar nada. Eu não ganhava nada, eu dizia, eu quero estar com você. Quando você for numa delegacia, for numa sustentação, deixa eu ir com você, porque eu quero essa prática. Então a gente tem que ter esse lugar de humildade, que é muito importante. E por que ele é importante? Porque o advogado, o estudante de direito, ele sai da faculdade, a maioria deles, ele vê Suits, sai da faculdade e acha que é o Harvey Specter. Então, ele sai da faculdade com arrogância, ele começa a tratar mal a própria mãe, né? Ele fica arrogante, acha que vai ganhar 300 mil no mês, no primeiro ano de advocacia criminal, mas não é assim que as coisas acontecem. A luta é árdua, existe uma batalha, e por isso você tem que se colocar nesse lugar. Esse é o primeiro ponto. Depois disso, você tem que ter autoconfiança. Uma coisa que eu vejo muito, por isso que eu falei do equilíbrio, é a questão da insegurança. O jovem advogado, ele é inseguro, porque ele não tem prática. E muitas vezes também o conhecimento teórico que ele vai adquirindo ao longo das suas qualificações. Por isso que é importante ele se ambientar. Então, mudar o seu ambiente. Você sai de um lugar da faculdade e começa a andar com defensores públicos, com outros advogados. É importante assistir sustentações orais, assistir audiências, você vai se ambientar. Isso vai te dar segurança para progredir. Então, é sobre isso, entende? É uma questão de você achar o ponto arquimediano, o equilíbrio entre a humildade e a autoconfiança. Legal. E quando você começou a falar, o pessoal que tá gravando aqui começou a rir pra caralho. Mas é verdade. A verdade é. Muito bom, muito bom. Na minha época não tinha Suits, não tinha. Era só um TV aberta. Já vi, não dava pra assistir. Eu já vi vários, assim. Agora, você falou assistir. Dois pontos que eu acho que eu tiro da tua fala que eu acho que são imprescindíveis, que eu vejo aí com os jovens advogados. Primeiro, assistir os atos em si, com as pessoas que têm uma certa musculatura defensiva pela estrada, né? Pelo tempo, principalmente de tribunal do júri. Sim. Eu acho que o tribunal do júri, mesmo que você não atue no tribunal do júri, assistir a atuação, principalmente da defesa, e a gente está num podcast que tem o foco defensivo, como eu já falo, seja para o aprimoramento, seja para colocar ali o dedinho na ferida da defesa, esse é o objetivo desse podcast, assistir a atuação da defesa no tribunal do júri, eu acho importantíssimo. Sim. Pela questão da inquirição, tudo acontece ali, pela questão argumentativa, os insights necessários para não precluir eventual nulidade, quesitação, por exemplo, defesas têm que saber quesitação. Ou seja, esse é um ponto que eu acho que você tem toda a razão. Sabe uma coisa, só para, peço até desculpa te interromper, mas uma coisa que eu acho importante de falar, que eu tenho muito na cabeça, é a advocacia aprender com a defensoria pública. E por que eu falo isso? Porque o advogado, em um mês, ele faz acho que 2 audiências, 3, 1, tá? Eu não sei, em um dia, um defensor público, ele faz muito mais do que isso. Tribunal do júri, Denis, quantos tribunais do júri você já fez na sua vida? Eu não sei, eu nunca pontuei. Não, nunca fiz. São 24 anos atuando no Tribunal do Júri, imagino que mais de 1000. No outro dia eu fiz uma estimativa, quando eu estava montando aquele curso Técnica de Inquirição de Testemunhas, eu fiz uma estimativa de audiência. Fazendo assim, aquele cálculo bem no chute. Sim. Com certeza mais de 10 mil audiências, com certeza eu já fiz. Mais de 10 mil audiências. Não, com certeza. Isso aí, com certeza. Eu, o promotor, a promotora, o defensor, que já tem tanto tempo de experiência, né, mais de 20 anos. Não, com certeza. E o que você falou é importante. Mas assim, eu digo o seguinte, mesmo aqueles que possuem a grande estrada, né, uma estrada antiga como a minha, não pode parar. Não pode achar que a barba branca, isso é verdade, que a sua atuação, quer dizer, o seu tempo de estrada vai resolver o problema. Você sabe que e aí eu vou falar que você sabe que você já assistiu o meu curso Técnica de Inquirição de Testemunhas, quando eu comecei a montar esse curso,
comecei a estudar o pessoal da Common Law, como fazia a inquirição, eu vi, Eric, como eu atuava de forma equivocada em audiência. E eu já tinha lá mais de 10 anos de defensoria. Como a técnica muda realmente, o que eu gosto de falar, né? A atividade, a atuação defensiva no coração do processo, que é a audiência. Isso é indiscutível. Primeiro ponto que eu queria falar contigo, que eu concordo contigo, é justamente a questão de vivenciar atos com pessoas que tenham mais experiência. Mas o segundo ponto que você trouxe na sua fala é justamente a insegurança. Claro que o jovem advogado vai estar inseguro. Óbvio que vai estar inseguro. Por quê? Por uma questão de tempo de estrada, né? A pergunta que eu faço para você é: como vocês, principalmente da nova geração de criminalistas, que mais uma vez eu tenho aqui a parabenizá-los, que é um projeto sensacional, como vocês estão lidando com essas inseguranças? Vocês estão promovendo eventos, vocês estão debatendo com os membros da nova geração de criminalistas? Mas antes disso eu gostaria de perguntar para você, como é que o jovem advogado criminalista, a jovem advogada criminalista, entra na nova geração de criminalistas? Como é o ingresso? Sim. A gente tem um formulário que ele deve ser preenchido, tá? A partir do preenchimento... Resume a Rio de Janeiro ou Brasil? Não, Brasil inteiro. Ah, legal. A gente precisa que você preencha um formulário. Esse formulário, ele é preenchido e a partir daí a gente faz uma análise que basicamente é para saber se você tem menos de 10 anos de prática na advocacia criminal. Porque como o nosso público ele é voltado para o jovem advogado, quem tem mais de 10 anos de prática na advocacia criminal, a gente não aceita dentro da comunidade, tá? O nosso foco é voltado somente para o jovem advogado. E, além disso, tem uma questão que é muito importante, que é respeitar o regimento interno da comunidade, que existe um regimento interno que deve ser respeitado, são regras de convivência e que manifestam ali dentro o espírito da comunidade, que é a questão de que ali não existem dúvidas bobas. Então, se a gente perde essa essência, a comunidade não faz mais sentido. A essência da comunidade é essa, ali você pode perguntar tudo, aonde você senta numa audiência, qual a melhor estratégia defensiva. Outro dia uma estudante ia fazer um júri simulado na faculdade, ela perguntou, gente, eu não sei qual a tese estratégica que eu posso abordar, chamaram ela no privado. Isso é muito bonito, eu fico até arrepiado, porque eu acho isso muito legal. Né? Uma manifestação ali de cuidado, de amor com o próximo. Existe um lugar ao sol para todo mundo. Legal. Ninguém odeia ninguém, entendeu? Vamos juntos, porque junto a gente é muito mais forte. Então, basicamente, o nosso objetivo é esse. Por isso que a gente tem um regimento interno, para a gente não sair do espírito da comunidade. Legal. Então, acho que respondendo a sua pergunta... Mas você respondeu uma, mas não outra. Você está lidando, a gente está lidando com insegurança. Eu estava falando com o Eduardo. Sim. Quando eu fui sustentar no Supremo Tribunal Federal, no plenário do Supremo Tribunal Federal, tremi pra caramba, porque era a primeira vez que eu estava naquela ambiência, embora já tinha feito números plenários do júri, isso acaba sendo... normal, né, para qualquer ser humano. Era minha primeira vez ali no Supremo. A pergunta que eu faço o jovem advogado está inseguro para fazer uma audiência. Sim. Está inseguro. E como é que vocês estão trabalhando essa insegurança? Estão promovendo eventos, capacitação? Sim. Como é que está sendo esse projeto? A gente toma muito cuidado com o que a gente se associa. Por quê? Porque a gente não quer se associar com qualquer um, a gente quer se associar com pessoas que a gente já tenha provado aquele serviço, digamos assim, e a partir daí a gente promove descontos em determinados cursos, imersões com esses profissionais que a gente confia. Legal. Porque eu não estou aqui para julgar ninguém, mas existem profissionais e profissionais. Não pode falar nome de ninguém. Não, porque ninguém. A gente não fulaniza por ninguém. isso que eu não estou dizendo. Aqui... No nosso podcast, lógico, lá na minha comunidade, todas as aulas, todos os encontros que nós temos ao vivo ou gravados, eu sempre falo, não vamos fulanizar ninguém. Se a gente tiver que criticar, o que eu sempre falo lá, e falo aqui, vamos criticar a gente, né? A própria, botar o dedo na frentinha da defesa. Porque aqui é o objetivo de aprimorar a defesa. Perfeitamente. Né?
Mas fala aí, desculpa. Não, a gente tem muito isso na comunidade também. Dentro da comunidade, no regimento, a gente diz que não pode falar mal de ninguém ali dentro, nem fulanizar ninguém. Legal. Tá? E o grande ponto que eu digo é o seguinte, por exemplo, eu já fiz o seu curso. Então eu sei que seu curso é bom. Depois que eu fiz o seu curso, eu vi o que eu estava errando, hoje eu consigo acertar e é um aprendizado contínuo. Às vezes a gente erra, a gente acerta. E como eu já fiz o seu curso, o Eduardo, outras pessoas já fizeram o seu curso, a gente sabe que o seu curso é bom. Então a gente tem a segurança de chegar para a pessoa da comunidade e falar, ó, vai nele, que o curso dele é bom, vai te dar segurança. Ou vai no fulano de tal, provas digitais, vai aqui, vai ali, tal livro, esse é o livro. Então a gente pega o estudante de direito que está saindo da faculdade e mostra um caminho para ele, olha, isso está dando certo para mim. Ó, professor tal, esse aqui. E isso tudo que a gente promove vai gerando segurança para a pessoa. E aí tem as imersões, os cursos, os descontos que a gente tem nos livros, descontos nos cursos, nas imersões, palestras, conversas, e a gente tem muita coisa que a gente ainda está fazendo, que como cada um tem o seu escritório, fica difícil, tá? Nós somos 7 diretores, mas a gente está trabalhando muito para chegar a nível Brasil, então a gente está com um projeto de conseguir coordenadores em São Paulo, no Sul, em outros estados, para estar chegando em todas as faculdades do Brasil, para estar trazendo mais da NGC para o Brasil inteiro e trazendo essa segurança que o jovem advogado precisa, que muitas vezes ela é diminuída por uma questão talvez de reserva de mercado. Eu não quero aqui polemizar nada, só que a gente precisa ter em mente que o jovem advogado precisa de segurança e a NGC vai chegar no Brasil com esse objetivo, entende? Pena que eu já tenho mais de 10 anos de formado. Aí não pode. Não pode. Enquanto eu tô conversando com o Eric, eu só fico lembrando o Suits. Olha aqui. Quando eu te chamei, eu vi aqui que você é especialista em Direito Digital pela PUC e pós-graduando em Ciências Criminais. Isso. Esse ponto também do aprimoramento teórico, acadêmico, vocês também divulgam isso para os jovens advogados, porque eu acho isso importantíssimo. Tá? Eu nunca parei de estudar. Eu terminei faculdade, logo comecei a advogar, estava fazendo concurso concomitante, passei para a defensoria. Já conversei aqui com a Rafaela Garcês, que foi minha aluna na faculdade, estou ficando velho, e emplaquei mestrado, doutorado, aquelas coisas todas que a gente precisa para o nosso dia a dia, né? Nós escolhemos uma profissão que precisa estar sempre em movimento. Os jovens advogados estão buscando também essa capacitação teórica, acadêmica? Você tem visto isso? A gente fomenta muito isso na comunidade. Que a gente tem... Você tem visto e você vê isso como uma necessidade para o mercado? É uma necessidade, de fato, porque a prática ela é fundamental. Mas a prática sem a teoria não é nada. A gente não pode falar prática, tudo bem, mas você tem que ter o arcabouço teórico, musculatura teórica para usar na sua prática. Então isso é fundamental. Pós-graduação, quem for fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, isso é fundamental. É muito fundamental. E a gente fomenta isso na comunidade também para todos os nossos membros. Eu estou fazendo a minha pós-graduação, minha segunda pós-graduação, e eu tenho certeza que é extremamente necessário na nossa prática criminal. Você sabe que hoje, antes de vir para cá, antes de nós gravarmos, eu conversei com meu grande professor, e hoje eu me considero um criminalista por conta dele, professor Juarez Tavares, lá na faculdade, lá no Unirio, que eu formei pela Unirio, e eu via ele dando aula, eu ficava assim, meu Deus do céu, que conhecimento, que coisa interessante. Eu lembro até hoje, da aula dele sobre tipicidade. Ele sentadinho, falando sobre tipicidade, abordando a questão de conduta e física quântica. Eu lembro até hoje isso, talvez tenha sido há mais de 20, sei lá, 25, 26, aí 28 anos, ao mesmo tempo. Mas isso, de fato, vocês na nova geração de criminalistas fomentam. E você quer ver uma coisa?
que é muito importante, é tão importante a questão acadêmica, porque a jurisprudência ela muda. Então a gente tem determinados assuntos que na academia eles são suscitados e que mudam o direito, né? A gente vai falar de psicologia do testemunho, né? Se a gente for falar disso, do Denis Sampaio, a gente vai ver que isso muda muito a questão do direito. Existem estudos hoje que afetam muito o direito, a questão do reconhecimento. A gente tem a Rafaela que está aqui assistindo a gente. Enfim, reconhecimento fotográfico, reconhecimento de pessoas, provas digitais. Então a gente precisa da academia estudando isso. Imagina se a academia parasse, todo mundo vai ficar prática agora, ninguém mais vai para a academia. Então quem vai evoluir esse conhecimento? Isso, qual o sentido de justiça, então? A gente precisa estar sempre se aprofundando, por isso que a academia é fundamental e eu tiro o chapéu. O direito é interdisciplinar, o direito criminal é interdisciplinar. Então filosofia, questões tecnológicas, questões psicológicas são fundamentais para o exercício da advocacia criminal. Legal. E quais são os seus projetos? Hoje eu estou vendo aqui terminar essa pós-graduação. Sim. Lá na FIOJ, que é uma pós-graduação com um corpo docente muito Sim. bacana, muito bacana. E para a nova geração de criminalistas, quais são os projetos que estão acontecendo? O que vocês estão movimentando por ali? Então, a gente tem determinadas imersões. Eu acho que o Eduardo já falou que a gente também vai ter um curso com o Defesa Plena, né? Algo nesse sentido que está sendo montado. Vamos fazer uma parceria bem bacana e que vai ser fundamental para todos os membros. Além disso, a gente tem essa questão de estar expandindo a NGC pelo Brasil, só que antes a gente quer tornar a NGC no Rio... Existem membros da NGC no Brasil inteiro. Legal. Só que no Rio ela é mais robusta. A gente quer robustecer ela mais para não passar a carroça pelos bois. Né? Existe essa questão, a gente precisa fortalecer aqui para depois ir expandindo, para a gente poder ajudar mais pessoas. Okay. E a gente tem o nosso portal, que a gente está criando também, inclusive quem está criando isso é a Lamarck, entendeu? Que sempre esteve com a gente desde o início. Você sempre esteve com a gente, a Rafaela Garcês, quando não tinha nada, quando era só uma ideia. Então é importante, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. A gente precisa de pessoas, não tem jeito. Então, foi realmente um presente divino, toda essa ajuda que vocês deram pra gente. E a gente está indo, né? E vamos continuar indo com novos projetos e novos horizontes. Esse portal acho que vai ser incrível, teremos cursos, teremos muitas coisas para promover para os nossos membros. Mas a verdade é que assim, o caminho vai se dando e ele vai se abrindo. Legal. Deixa eu te falar uma coisa. Audiência. Audiência é uma coisa que eu fico bem preocupado em si, porque eu vejo que os processos são resolvidos em audiência. A nossa cultura não é uma cultura oral, infelizmente, é uma cultura escrita. A gente usa muitos modelos, Ctrl+C, Ctrl+V, coisa que eu critico bastante, porque não democratiza a nossa atuação e principalmente a atuação defensiva. Eu não tenho... claro que eu tenho, obviamente, preocupação com o sistema de justiça num todo, mas meu foco de preocupação aqui no Defesa em Pauta, e também no Defesa Plena, como a defesa está. Como a defesa está efetivamente atuando em audiência. Vocês têm acompanhado jovens advogados em audiência? Vocês têm visto a atuação? Vocês têm debatido a atuação de vocês? Vocês, quando eu digo jovens advogados, em audiência? Posso colocar um dedo na nossa ferida, que eu acho que isso é importante também? A gente tem feito os cursos, tá? Mas eu acho que a gente precisa assistir, talvez a audiência do outro, até para a gente debater mais isso, fazer reuniões, talvez de 15 em 15 dias ou de mensais, com membros da comunidade para a gente estar debatendo, aí traz ali a filmagem da audiência e aí os próprios membros vão trocando, sem um tom professoral, mas ali de autoajuda eu acho que isso pode ser muito interessante. O que você falou, realmente eu vou guardar, absorver, porque é algo que a gente precisa melhorar. Eu acho essa questão bem interessante, porque você usa da prática, né? No curso que você fez, curso técnica de inscrição, eu utilizo as audiências que a gente faz ali, né? Que advogados, advogadas, eu mesmo como defensor, o que nós erramos, eu coloco os meus erros ali, erros de outros profissionais assim, no sentido genérico,
e os acertos, que eu acho que na prática você acaba extraindo bons resultados. Que eu gosto de falar muito, Eric, no curso, e repassa aqui para os ouvintes, é que é importante que nós conheçamos os equívocos para que não haja repetição. Talvez mais importante que haja o conhecimento do equívoco do que do acerto, porque o acerto ele precisa e será naturalmente repetido. Agora, não podemos repetir o equívoco. Eu, no estudo mais técnico sobre o contraditório, eu defendo no sentido de dar continuidade a essa doutrina que defende o contraditório, o seu aspecto substancial, ou seja, nós, como defesa, somos coprodutores de decisões penais. Nenhum juiz, nenhuma juíza produz uma sentença sozinho. Se o fez, é porque está num grau de arbitrariedade tamanha. Mas, como eu digo, a gente não tem aqui o foco na crítica do sistema judiciário, do Ministério Público, é na defesa. Então, a defesa precisa trabalhar para coproduzir decisões. E como é que você coproduz decisões? Acertando no momento de acertar, sendo técnico e estratégico principalmente. E eu digo, a audiência, para mim, sempre é o coração do processo. Porque 99% dos nossos casos vai ser resolvido no juízo oral. Pessoal da Common Law, pessoal da América Latina, que está mais, do meu ponto de vista, avançado em relação a um sistema mais acusatório, identifica que precisa de uma litigância estratégica, uma litigância oral estratégica. Você vem observando no dia a dia essa preocupação de uma litigância estratégica para o jovem advogado? Olha, Denis, uma coisa que eu preciso te falar é que depois que eu fiz o curso técnico de inquirição de testemunha, eu mudei a minha prática dentro da audiência criminal. Eu realmente mudei e eu vi diversos erros, tá? É importante falar disso, que o advogado ele tem uma mania de não colocar... Eu vejo até hoje meus erros, tá? Esse curso eu assisto muito bonito, esse curso eu assisto toda hora. No outro dia mesmo, numa imersão dessa presencial, eu peguei uma audiência errada, minha, que eu fiz, coloquei lá, ó, como não se faz. Isso é muito legal. Isso é muito bonito, né? Uma pessoa com tanta bagagem, mas com tanta humildade. E depois do curso eu lembro que eu fiquei até com um pouco de vergonha. Mas logo depois eu pensei, não faz parte, eu acho que faz parte do aprendizado. Claro. E eu indico a todos esse curso. Agora eu estou fazendo um módulo avançado que também é fundamental, questões de body cam, reconhecimento fotográfico, diversas outras temáticas, perfilamento racial, isso aí tá fenomenal. E a jovem advocacia precisa se ater a isso. Na NGC a gente fomenta muito isso, mas a gente também não consegue, a gente tenta, lógico que indicar para as pessoas qual o caminho que a gente está seguindo e que está dando certo para a gente. Mas cabe ao próprio membro também ter uma conduta, ter uma ação. Não, a gente não tem como ter a ação pelo membro. Entende? O membro tem que fazer o curso, o membro tem que estudar, tem que se empenhar, e a partir disso ele vai melhorando. Então, quando você diz como é que está a jovem advocacia nisso, eu realmente não consigo dimensionar como é que está como é que está a audiência de todos esses jovens advogados. Mas dentro da comunidade existe um caminho que tem dado muito certo para mim. Então, é o caminho que eu acho que pode ser seguido por muitos jovens advogados. Você sabe que nosso parceiro, tanto para a nova geração de criminalistas quanto para a defesa plena, principalmente nesse podcast, é a Lamarck, que faz o marketing jurídico de grandes advogados e advogadas e vem trabalhando em conjunto aqui com defesa plena. Mas aí eu vou colocar rapidamente, já estamos quase fechando, mas vou colocar... aqui não é nada combinado. Nada como sentamos aqui, começamos a conversar, é bate-papo mesmo, não é nada combinado. Aí vem uma questão que gera até um episódio de podcast, talvez. Pensei agora, pensando na Lamarck, pensei agora. Eu vou te fazer uma pergunta realmente delicada. Como é que está o marketing do jovem advogado? Como é que está a relação do jovem advogado com as redes sociais?
O que você tem identificado? Está positivo? Está seguindo uma linha boa? Está negativo? Precisa melhorar? O que você, como jovem advogado e um dos diretores da nova geração, tem visto por aí? De modo geral? De modo geral, o que você tem visto, porque a gente sempre, né, nos bastidores faz aquela conversinha, pô, o pessoal exagerou, não, legal. Como é que tem sido você e o papo com os diretores da nova geração de criminalistas? De modo geral... É delicado, essa pergunta é delicada, mas de modo geral, a questão a jovem advocacia, ela não está lidando bem com a questão do marketing jurídico, tá? Ela tem muito potencial, até porque o jovem advogado ele está ambientado nesse mercado e o advogado que normalmente ele tem mais anos de carreira, ele não entende muito bem de redes sociais, ele não entende muito bem de determinadas questões relativas ao meio digital. Só que o jovem advogado ele precisa se aprofundar mais nesse tema. E eu procuro me aprofundar mais, converso muito com o Márcio. Ontem estive numa palestra na OAB sobre comunicação de alta performance, em que o Vinícius, esqueci o nome dele, ele é âncora da Band News, falou sobre toda essa questão, deu exemplo do Cristiano Zanin, quando foi abordado no banheiro, e ele teve uma atitude muito sóbria ali quando ele foi abordado, né, quando foi xingado, porque se ele tivesse reagido, provavelmente ele não seria ministro do STF hoje, então é uma postura. Então essa questão de marketing, hoje, ela se relaciona muito com tudo, porque o marketing é feito pelo telefone, então outra pessoa te filmando, querendo ou não, aquilo ali é a sua imagem. Se outra pessoa começa a te filmar no meio do aeroporto ou em outro lugar, a forma como você vai se comportar pode refletir de maneira negativa nas redes sociais. Tem diversas empresas que têm quedas drásticas na bolsa de valores por conta de rede social, por conta de filmagem, por conta de fala de algum dirigente, comentários excessivos, então comentários negativos de outras pessoas, homofóbicos, xenofóbicos. Então a gente precisa se antenar a isso, sabe? A jovem advocacia precisa prestar atenção, entender que não é só Instagram, que não é só fazer uma landing page, não, é além disso, é comunicação de alta performance. Comunicação seja direta, seja através de rede social. Então, a partir disso, as coisas elas vão tomando um caminho, mas existe esse caminho de melhora para todo mundo. Tá? E os limites, né? Os limites éticos, principalmente, sim. Até porque, tanto na defensoria, nós temos a nossa corregedoria, claro, quanto na OAB tem o Tribunal de Ética. Tribunal de Ética da OAB, que está bem antenado a isso, né? Tem grandes amigos que estão atuando ali no Tribunal de Ética, e esse é um tema ainda novo, sensível para todos nós, né? E para a jovem advocacia, indiscutivelmente. Sim. Amigo, muito obrigado, ótimo, papo passou, mais de 30 minutos passou assim, voando, e nos vemos por aí. Acho que a nova geração de criminalistas tende a crescer bastante, o projeto de vocês está muito, mas muito bacana, e espero que nós estejamos juntos aí nesse aprimoramento defensivo, defesa plena com nova geração de criminalistas. Valeu. Eu que te agradeço, foi um prazer estar aqui. Acho que só uma coisa, só para eu concluir, em relação à questão do marketing também, a atuação do advogado numa audiência, que outra pessoa vê e um fala para o outro, e além disso a questão de que hoje em dia a audiência é gravada, então uma determinada fala numa audiência, digo assim, uma fala racista ou homofóbica, isso repercute muito negativamente para a carreira desse profissional. Nem precisa aquele advogado que falou para o cliente ficar embaixo da mesa. Isso é muito prejudicial, Tá, era só para concluir, mas eu agradeço a oportunidade de estar aqui nesse podcast e principalmente ao seu lado, tá? Eu me sinto lisonjeado por estar trocando essa energia com você, trocando figurinha. Para mim é uma honra, tá? Muito obrigado, Denis. Valeu, pessoal. Até o próximo. Teve aplausos e tudo aqui do pessoal gravando. Até o próximo episódio do podcast Defesa em Pauta, colocando a defesa no centro do debate. Defesa em Pauta, o podcast que coloca a defesa no centro do debate. Com Denis Sampaio, coordenador da comunidade Defesa Plena, e com o apoio da agência de marketing jurídico, Lamarck.